O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação está falando sobre direito à terra. E na aula desta quarta-feira, o tema é agroecologia. Conversamos com Isabel Cristina, engenheira agrônoma e membro do coletivo agrário do PT. E também vamos conhecer um pouco da história da agricultora Maria Silvolúzia Mendes. Olá a todas, todes e todos. Eu sou Isabel Silva, sou engenheira agrônoma, doutora em agronomia, integro o Coletivo Nacional Agrário do Partido dos Trabalhadores e também a coordenação da Secretaria Agrária do Partido dos Trabalhadores no estado do Rio Grande do Sul. Sou pesquisadora e militante do campo da agroecologia e do feminismo, e hoje eu vou estar dialogando com você sobre mulheres e a transição agroecológica. A produção de alimentos tem uma centralidade fundamental quando a gente fala de mulheres e também de transição agroecológica. O nosso país, destaque no mapa da fome, onde 33 milhões de brasileiros e brasileiras estão em situação de fome, é recorde na produção do agronegócio. E o que isso tem a ver com a gente? O agronegócio não produz alimentos, o agronegócio produz fome e o agronegócio produz morte. A agroecologia, na nossa mirada, é a resposta para a transição desse sistema agroalimentar, com a participação das mulheres e de todos os sujeitos do campo, das águas, das florestas e dos mares do nosso Brasil. Acredito que é importante para a gente dialogar sobre transição agroecológica. O que significa agroecologia? É um conceito que está muito em moda hoje, inclusive pelas corporações transnacionais. Então é importante a gente conceituar para a gente dizer desde onde a gente está falando, desde onde a gente se posiciona e a gente entende a agroecologia e a participação das mulheres nesse processo. Eu vou trazer dois conceitos importantes sobre agroecologia. Um é da companheira Ediane Seibert, da Via Campesina, e o outro conceito é da Marcha Mundial de Mulheres. A companheira Ediane Seibert e outras companheiras escreveram que a agroecologia é uma ciência, prática e movimento social, que visa promover práticas agrícolas que são ambientalmente sustentáveis e socialmente justas. É do interesse de comunidades rurais com poucos recursos, não só porque é uma solução de base acessível e disponível, mas também porque desafia as dinâmicas do poder no atual regime agroalimentar explorador e opressivo. Ao promover a integração das ciências sociais, biológicas e agrícolas com os conhecimentos tradicional e cultural, a agroecologia é localmente adaptável a um contexto específico e refinada através da experimentação participativa e da produção agrícola. A Marcha Mundial de Mulheres afirma que a agroecologia é ciência, movimento e prática. A agroecologia se propõe a atuar no enfrentamento da exploração das grandes empresas sobre os territórios, na produção e consumo de alimentos saudáveis a partir do uso e manejo sustentável dos agroecossistemas e na promoção de relações justas, igualitárias e equilibradas entre as pessoas e a natureza. É importante a gente dar esses conceitos, dialogar sobre eles, para a gente ver o horizonte que a gente está falando. Nós estamos falando da participação das mulheres na produção de alimentos, nós estamos situando a produção de alimentos no território,
e não necessariamente na propriedade agrícola. Por que isso é importante? Porque quando nós ampliamos e dialogamos sobre os territórios, nós incluímos as mulheres. Senão a gente vai ficar num diálogo simplesmente numa produção de commodities, numa grande produção, e não é isso que nós estamos dialogando. A inserção das mulheres no sistema de produção de alimentos, ela já acontece, mas ela é invisibilizada, porque a mulher não faz somente isso, né? A gente precisa romper várias barreiras no campo, na floresta, nas águas e nos mares. As mulheres são vistas como ajudantes, e isso a gente precisa romper. E por que isso acontece? Porque a produção de alimentos para o autoconsumo, ela é invisibilizada, ela não é considerada em muitos dos nossos espaços rurais. E por que isso acontece? Porque ele não é valorizado, ele não é contabilizado, ou seja, ele não é comercializado em grande escala. Por isso se dá essa invisibilidade. Mas a produção de alimentos pelas mulheres, ele sim gera autonomia para essas mulheres, porque produz alimentos para a família, gera trocas na comunidade e também comercialização. A partir desse olhar, né, da conceituação da agroecologia e da participação das mulheres, como que a gente fortalece a participação das mulheres e a transição para um sistema agroalimentar agroecológico? E a responsabilidade não deve ser só das mulheres. Nós precisamos de projetos e processos que fortaleçam a participação política da mulher em todos os espaços de decisão que tem a ver com a sua vida, com o seu cotidiano. Nós devemos pensar em assistência técnica direcionada a essas mulheres, uma TER para as mulheres. Nós devemos também pensar e refletir sobre o crédito rural para as atividades de interesse das mulheres, e não da propriedade, e não da família como um todo. As mulheres têm outros interesses, outros temas que ela gostaria de investir. E, às vezes, quando dialogamos sobre o crédito rural, acaba entrando num bolo, num combo do coletivo, e acaba sendo que aquele crédito rural ele vai para a produção convencional, para a produção que é comercializada em grande escala, e não é disso que nós estamos dialogando, né? As mulheres têm que estar na centralidade da decisão de para que querem o seu crédito rural. E outro tema fundamental também nesses processos de transição e da participação das mulheres é a pesquisa. As mulheres são pesquisadoras natas, fazem pesquisa em seus hortos, em seus terreiros, em seus quintais produtivos, né? São guardiãs de sementes crioulas, são guardiãs de saberes, são guardiãs de raças crioulas. E a pesquisa fica focada, muitas vezes, a pesquisa agropecuária, em temas de grande escala, e não entende esses processos como geração de tecnologia social e tecnologia que as mulheres mesmo produzem, ou seja, as mulheres produzem ciência, as mulheres produzem tecnologia. Quando a gente fala da transição agroecológica, a gente não fala somente da produção de alimentos em si, de uma produção de alimentos saudáveis, sem venenos, mas para que a gente tenha isso, a gente tem que ter acesso ao território, acesso à água, acesso à terra, um espaço sem violência. E isso é fundamental se nós queremos a autonomia das mulheres, a inserção das mulheres com equidade, com igualdade nos espaços de poder, na participação nas diretivas de cooperativas, de associações, de sindicatos, o respeito à diversidade étnica, à diversidade de gênero. Isso é fundamental quando a gente fala de transição agroecológica, que não é simplesmente ao processo produtivo, mas sim ao território que nós estamos inseridas todas. Eu sou Silvia Lúcia Mendes, sou aqui do município de Triunfo e trabalho na área de agroecologia, né, já tem 20 anos. Antes eu trabalhava em sistema convencional e fui convidada pela instituição chamada Secó para começar as práticas agroecológicas, e eu comecei pelas abelhas, né? Fui convidada a participar de um seminário e lá foi onde eu conheci as práticas agroecológicas, né? Quando a gente fala de abelhas, a gente precisa falar de agroecologia, né? Que se a gente não
ao meio ambiente e a gente não tem abelhas e não tem vidas. E então depois de 2 anos de transição, eu comecei a participar da feira agroecológica em Serra Talhada, onde a gente tem parceria de instituições, do sindicato, da FETAP, enfim. Era algo que eu tinha assim, muita vontade de conhecer, de praticar, pela questão também de saúde, né, pelo que a gente vê acontecendo, né, no mundo, né? E falando de mulheres, dentro da agroecologia, o que a gente vai, né, descobrindo é que começou pelas mulheres, né, nos seus quintais, praticando ali com hortaliças, com fruteiras, e que foi dando certo, né? E a gente vê que isso vem crescendo a cada ano, né? Vem crescendo mais, aí as pessoas vão vendo as experiências dos outros, né? Das outras pessoas, das mulheres, e vai praticando cada vez mais. São muitas histórias, né? Quando a gente participa de eventos, né? De seminários, intercâmbios, a troca de experiência, isso vem favorecendo muito a visão das mulheres, principalmente, né? Isso é muito gratificante para a gente, das pessoas que vivem da agroecologia, né? Eu não concordo muito quando a gente está em algum encontro que as pessoas falam que quem vive no campo, que produz, né, que pratica a agroecologia, que as pessoas sobrevivem, né? E a gente sabe que não é bem assim. A gente vive dignamente, né? Fazendo as práticas agroecológicas e, e preservando o meio ambiente, né? Na questão de diversificação, né? De fruteiras, com árvores da caatinga, né? Enfim, são uma série de coisas, né? Também com criações de animais, né? Principalmente com as abelhas, né? O consórcio de abelhas, tanto vai ser abelhas asp, como também abelhas nativas. E isso é muito interessante, porque a gente dá essa visão como mulher, né? As mulheres dessa visão, que a gente vê muitas pessoas passando dificuldades, que abandonam o campo, né? Ou vivem nas periferias das cidades e passando dificuldade. E muitas vezes a gente conhece histórias de mulheres que abandonaram a cidade, foram para o campo e que realmente deu certo. Quando começa a fazer as práticas agroecológicas. E a gente fica muito contemplado, principalmente assim, nós que nunca saímos do campo, sempre dando valor a isso, né? E que estamos sempre insistindo em fazer com que as outras pessoas acreditem nisso, né? É difícil, né? Viver no campo, não é fácil, mas eu como gosto de viver no campo, eu acho que tem muitas alternativas, né? Da gente viver no campo, sossegado, tranquilo. Além disso, que as pessoas têm, né, o seu próprio alimento. Pouco para ir buscar na cidade, né? Quando quer. E quando valoriza a produção e os cuidados agroecológicos que a gente precisa ter no campo. E essa parceria que a gente tem com as instituições, com o sindicato, FETAP, né, de apoio em outros meios, isso favorece muito, porque me dá a oportunidade de estar viajando por outros estados, né, trocando experiência com outras pessoas e, e botando em prática e repassando para outras mulheres. É difícil de convencer algumas, né, que não acreditam, mas muitas vezes só com a conversa a gente consegue, né, trazer algumas delas para o nosso meio. A gente sabe que passa por muita dificuldade o sertão e a gente precisa se acostumar com esses anos que tem de estiagem, porque isso é natural. A natureza na nossa região, a gente tem que se acostumar, porque isso é natural, né? De ter anos
que chove mais, zonas que chove menos, regiões também. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E vai vivendo tranquilamente. E quem tem suas experiências dentro da agroecologia, que faz suas práticas, né? Vai vivendo tranquilamente, né? É preciso que as pessoas acreditem mais nisso. E a gente sabe de história de pessoas que, às vezes, com pouca coisa, muda totalmente a sua vida, né? Principalmente as mulheres que a gente vê que elas têm mais uma certa inteligência, acreditam mais, né? Mas sempre precisa do apoio de outras pessoas. Nada que vem de suporte, de ajuda, não vai fazer mal, sempre vai estar nos ajudando. E isso é o que a gente sempre espera, né? Das parcerias e das pessoas, que a gente está vendo que as coisas estão mudando muito em relação ao clima, né? E eu acho que só essas experiências é que podem, que ainda são formiguinhas nesses trabalhos, que vai poder nos ajudar a mudar para o futuro, né? Não é um futuro tão perto, mas que o que a gente fizer hoje pode mudar para um futuro mais adiante. O que é agroecologia? A gente fala de agroecologia, de produção orgânica, que muitas pessoas, às vezes, nem entendem muito, acham que é a mesma coisa. Agroecologia é quando a gente faz as práticas, né, que faz, diversifica, né? Você planta árvores nativas, e hortaliças, fruteiras, quando você junta tudo, né? Todas as questões no setor de ambiente, né? Animais, né? Você pode fazer tudo na mesma área. Você está fazendo uma prática agroecológica, né? Com, por exemplo, produção de palma, né? De capim, de cana, tudo na mesma área. Você junta tudo, faz o consórcio de plantas, hortaliças, fruteiras. Então, isso é uma prática agroecológica. E você vai fazendo, você não vai eliminando totalmente a planta nativa, você vai fazendo as podas, e elas vão, quando cresce, faz outra poda, e tudo vai crescendo ali, produzindo e dando a sustentabilidade. Produção orgânica é quando eu faço uma produção só de uma cultura. Ela pode ser uma produção orgânica. Ali não é consorciada. Aí existe a diferença. A agroecologia, ela tem mais um peso, né, que são as feiras agroecológicas, ela tem um diferencial da feira da agricultura familiar. Porque feiras agroecológicas, são regidas por leis, várias leis, federais, estaduais e municipais. Então, existe essa diferença entre agroecologia e as práticas agroecológicas e a produção orgânica. As políticas voltadas para a agroecologia ainda são poucas, né? A gente vê aí as mulheres participam de muitos eventos, viajam para Brasília, inclusive, em busca da terra, enfim, e outros projetos, nos estados também, municipal, geralmente acontece regional, estadual e federal. Com as práticas agroecológicas. Uma é a questão de preservar, né? E a agroecologia, porque quando você associa tudo da sua vida, porque a sua vida faz parte daquela área agroecológica, né? A sua vida, a vida da sua família, e que você vai mudando a sua mente, né? Em relação a uma série de coisas, né? Quando a gente viaja, né, que participa de intercâmbios, né, de eventos, eu costumo falar que ninguém volta com a mente que foi, né? Volta diferente. E sempre para melhor. Isso muda também. Eu conheço várias mulheres que já tiveram depressão, já tiveram outros problemas, que começam a praticar agroecologia, se apaixonam por aquilo, e elas melhoram sem tomar remédios. Então, isso já é algo que faz parte também da agroecologia, né?
o consórcio da vida humana com as práticas agroecológicas. Aí eu acho isso, assim, muito bacana. Sempre procuro trazer essas pessoas que passem por esses problemas para dentro dos grupos, né, para os eventos, para ir ajudando, né, essas pessoas e melhorando esses hábitos. A gente começa a conversar com as pessoas, com as mulheres, e elas vão soltando aquelas pequenas coisas, e a gente faz com que elas vão abrir a sua mente, né, para procurar outros meios, que é muito difícil, né, porque geralmente no campo, muitas mulheres nascem para casar e ter filhos, né, e viver sustentado pelo o marido. Aí passa por muitas dificuldades, por maus tratos, né, é muito difícil essa situação aí. Tem delas que, às vezes, fica até com medo de falar, né? Quando vive com o companheiro. E é muito difícil até da gente, né, explorar isso, enfim. É bem complicado. Mas a gente tenta conversar com o marido também. E, às vezes, até melhora um pouco, né, a relação. Mas existem uns que eles são menos que outros. Mas tem aqueles que são ignorante mesmo é muito difícil. E tudo que você fala, né, que o ciúme é muito grande, né, aí fica muito difícil da gente ajudar, na verdade. Isso é até se buscando, né, se discutindo isso sempre nos encontros. A gente teve um encontro agora, recentemente, em Iricuri, que era de apicultura, né, de poricultura, e a gente teve um momento só com mulheres. E era onde cada uma contava um pouco da sua história, né? Mas a gente via que aquelas mulheres que estavam ali, todas elas tinham liberdades, né? De trabalhar, de ter o seu dinheiro, né? E que os companheiros ajudem de qualquer forma. Mas a gente sabe que muitas mulheres gostariam de estar ali num momento como aquele, que é diferente de estar só as mulheres, né? E não vai por causa da ignorância do seu companheiro, e que vive ali no campo sendo, né, a sua mente totalmente doente por conta disso. É muito difícil. Esse trabalho é o de formiguinha mesmo, e porque as mulheres são dependentes deles. Para estar envolvendo mais mulheres, que a gente possa estar convencendo os homens, porque a gente sabe que os homens são danados para praticar as coisas erradas, né? Das questões ambientais, da agroecologia, que não acredita, mas eu acho que com mais políticas públicas, a gente sabe que já existe, mas a gente precisa de mais para que a gente ver que as questões ambientais elas têm se agravado cada vez mais. E a gente precisa, porque faz parte da agroecologia. Eu acho que a agroecologia, a preservação das abelhas, que a gente sabe que está ficando escasso, né? A gente, há anos atrás, 10 anos atrás, a gente via mais a transição, né, das abelhas, e hoje a gente não vê, né? E isso é o homem que está detonando tudo isso mesmo na natureza. E a gente precisa de mais políticas públicas para isso, tanto na relação de práticas agroecológicas, como também de estar trabalhando essa questão das mulheres, porque a gente vê muita violência ainda contra as mulheres. Esse ano mesmo, no estado de Pernambuco, a gente já viu que foram muitas mulheres assassinadas. Hoje falamos da importância da agroecologia para uma vida mais sustentável. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.